Capítulo 41. Sucedeu, pois, no 7º mês, que Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da descendência real e dos homens principais do rei, e mais 10 homens com ele, chegaram a Gedalias, filho de Aicão, em Mispá. E ali começaram a comer juntos pão em Mispá. Então se levantaram Ismael, filho de Netanias, e os 10 homens que vieram a estar com ele, e golpearam a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, com a espada, de modo que entregou à morte aquele a quem o rei de Babilônia encarregara do país. E Ismael golpeou a todos os judeus que vieram a estar com ele, isto é, com Gedalias em Mispá, e os caldeus que se achavam ali, isto é, os homens de guerra. E sucedeu que, no 2º dia de se ter morto Gedalias, não havendo ninguém que o soubesse, chegaram então homens de Siquém, de Silo e de Samaria, 80 homens com as suas barbas raspadas, e com as suas vestes rasgadas, e com cortes feitos em si mesmos, e havia oferta de cereais e olíbano na sua mão para levar à casa de Jeová. Portanto, Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá ao encontro deles, chorando enquanto caminhava. E sucedeu que, assim que se encontrou com eles, passou a dizer-lhes: Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Mas aconteceu que, assim que entraram no meio da cidade, Ismael, filho de Netanias, foi abatê-los e lançá-los dentro da cisterna, ele e os homens que estavam com ele. Mas entre eles se achavam 10 homens que disseram imediatamente a Ismael: Não nos entregues à morte, pois estamos de posse de tesouros escondidos no campo, trigo e cevada e azeite e mel. De modo que se refreou e não os entregou à morte no meio dos seus irmãos. Ora, a cisterna na qual Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que golpeara era uma cisterna grande, aquela que o rei Asa fizera por causa de Baasa, rei de Israel. Foi esta que Ismael, filho de Netanias, encheu com os que foram mortos. Ismael levou então cativo todo o restante do povo que estava em Mispá, as filhas do rei e todo o povo que restava em Mispá, que Nebuzaradã, chefe da guarda pessoal, entregara aos cuidados de Gedalias, filho de Aicão. De modo que Ismael, filho de Netanias, levou os cativos e se foi para passar aos filhos de Amon. Com o tempo, Joanã, filho de Cariá, e todos os chefes das forças militares que estavam com ele, chegaram a ouvir todo o mal feito por Ismael, filho de Netanias. Por conseguinte, tomaram todos os homens e se foram para lutar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no junto às águas abundantes que havia em Gibeão. Aconteceu então que, assim que todo o povo que estava com Ismael viu Joanã, filho de Cariá, e todos os chefes das forças militares que estavam com ele, começaram a alegrar-se. E todo o povo que Ismael levara cativo de Mispá passou a dar volta e a retornar, e a ir a Joanã, filho de Cariá. E no que se refere a Ismael, filho de Netanias, escapou com 8 homens de diante de Joanã, para ir ter com os filhos de Amon. Joanã, filho de Cariá, e todos os chefes das forças militares que estavam com ele, tomaram então todo o restante do povo que trouxeram de volta de Ismael, filho de Netanias, de Mispá, depois que golpeara a Gedalias, filho de Aicão, varões vigorosos, homens de guerra, e as esposas e as criancinhas, bem como os oficiais da corte que trouxera de volta de Gibeão. Eles foram, pois, e passaram a morar na hospedaria de Quimão, que estava perto de Belém, a fim de seguirem adiante e entrarem no Egito por causa dos caldeus. Pois tinham ficado com medo deles, visto que Ismael, filho de Netanias, golpeara a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei de Babilônia encarregara do país.